Glória a Deus por essa noite, né? Uma noite chuvosa, mas graças a Deus nós saímos da zona de conforto para vir buscar do que Deus já preparou para nossas vidas nessa noite. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, nós queremos entrar em Tua presença nesse momento, ó Pai. Primeiramente, te agradecer pela oportunidade, Pai, de mais um culto. Pai, aqui nós estamos reunidos como a igreja do Senhor, como a noiva do Senhor, Pai. Do que é a noiva, Pai, sem o noivo? O Senhor é bem-vindo neste lugar, Pai. O Teu Espírito Santo é bem-vindo sobre este lugar, Pai. Deus, a palavra do Senhor fala, Deus, que nós somos o templo do Senhor. Se nós somos o templo do Senhor, nós somos a casa do Senhor, Pai. Deus, vem sobre as nossas vidas, vem sobre o nosso coração nessa noite, Deus. Pai, a palavra do Senhor fala que a Tua palavra é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, Pai, ao ponto de penetrar e separar a alma do espírito, junta em medulas. Então vem com a Tua palavra sobre as nossas vidas, Pai. Nós te damos essa liberdade nessa noite, para que o Senhor trabalhe, Pai, para que o Senhor movimenta, Pai. Deus, que o Senhor me use como instrumento em Tuas mãos, Pai. Que não seja eu falando, Pai, mas que o Senhor venha usar a minha boca. Que no nome de Jesus, que a minha alma venha separar do meu espírito, Pai. Para que no nome de Jesus, que seja uma noite de transformação, que seja uma noite de cura, de restauração, de mudança, Pai. Nós não aceitamos sair desse lugar da mesma maneira que nós entramos, Pai. Mas para a honra e glória do Seu nome, Pai. Que nós possamos sair daqui totalmente transformado, que nós possamos sair daqui cheio da Tua presença, que nós podemos sair daqui decidido, Pai, do que nós queremos para nossas vidas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. O Senhor venha fazer morada nas nossas vidas, Pai. Nós te agradecemos, te louvamos por essa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O tema da palavra nessa noite é a hora... Pode sentar. O tema da palavra nessa noite é a hora é agora. Amém? Fala para o seu irmão assim, a hora é agora. Que hora é essa? É a hora de nós sustentar a nossa posição de mudança. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quantas vezes você tomou uma posição de mudança na sua vida? E outra pergunta em cima dela. E quantas dessas posições que você tomou, você sustentou até hoje? Quantas posições de mudança que você tomou na sua vida e quantas delas você sustentou até no dia de hoje? Por que eu falo isso, sustentou? Porque a gente tomar uma posição na nossa vida de mudança é fácil, não é? Se a gente falar que a gente vai vir todo firminho em todos os cultos, a gente vai vir. Se a gente falar que a gente vai mudar no nosso relacionamento, no nosso casamento, a gente vai tomar uma posição de mudança no nosso casamento. Se a gente tomar uma posição de mudança no nosso ministério, a gente vai estar tomando essa posição de mudança no nosso trabalho. Mas aí eu te pergunto, e o sustentar isso? Porque tomar uma posição é fácil, a gente toma uma posição hoje, né? Porque qual que é o maior erro do ser humano? Por que muitas vezes o ser humano anda, e como se diz o ditado, morre na praia, né? Nada, e nada acontece. Muitas vezes a gente olha para a vida do nosso irmão, a vida dele está fluindo, a vida dele está frutificando, está avançando, ele está colhendo e a nossa vida está estagnada, a nossa vida está estabilizada. O cara tem 2 anos de igreja, está rompendo, está avançando, está acontecendo milagres na vida dele, e a gente com 20 anos de igreja está ali estagnado, nada acontece. Qual que é a diferença? A diferença é que aquela pessoa está sustentando a sua decisão. A partir do momento que a gente toma uma posição nas nossas vidas, sem decisão, não vai frutificar, não vai avançar. Quantas vezes eu tomei uma posição de mudança na minha vida, e quantas vezes eu não sustentei? Quantas vezes eu quebrei essa aliança que eu falei?
que eu ia avançar, que eu ia romper, que eu ia mudar no meu casamento, que eu ia mudar no meu trabalho, no meu ministério. Sustentei por uma semana e quebrei isso. Como que a gente vai alcançar os nossos objetivos? Como que a gente vai chegar a colher, né? Que a gente está no tempo da colheita. Como que a gente vai colher do melhor de Deus para a gente, se a gente não sustentar isso? Então a base de uma decisão é sustentar, é o prevalecer diante da sua decisão. Aí eu te pergunto, que decisão que você tem tomado para a sua vida? A gente precisa tomar uma decisão hoje. O tema já fala, a hora é agora. Não deixe para amanhã o que pode fazer hoje. O amanhã não existe. O passado também já não existe mais. É agora, é hoje. É nessa terça-feira que a gente tem que tomar a posição de mudança. O problema do ser humano nosso, nós somos muito falhos no quê? A gente deixa para amanhã. Amanhã eu mudo. Amanhã eu tomo uma posição de ser mais firme na presença de Deus. Amanhã eu largo aquele pecado. Amanhã eu vou abrir uma célula. Amanhã eu vou melhorar no meu casamento. Mas você sabe se vai existir o amanhã? Nessa mesma semana, 2 pessoas que eu conheci perdeu a vida de uma hora para outra. E se essas pessoas tivessem tomado a decisão de mudar no outro dia? Então, uma pessoa que 10 horas da manhã estava aqui, meio-dia não estava mais. E daí? A hora é agora. A gente não pode deixar para amanhã o que pode fazer hoje. Deus está com nós. Deus está sobre as nossas vidas. A gente só basta abrir o nosso coração e deixar Ele trabalhar. É simples. Uma vez o Washington falou isso para mim, eu nunca mais esqueci. A gente só basta o coração. Só isso. Eu falei para o Washington, mas é simples desse jeito? Ele falou, só abre o coração, não tem segredo. O reino de Deus é simples. Eu estou assistindo uma série de Jesus lá, até no filme a gente vê que é muito simples, é a gente que complica. É a gente que complica o nosso ministério. É a gente que complica de pregar a palavra de Deus. Né, Maurício? Não precisa falar bonito aqui em cima. Só basta o coração. E depois que eu escutei isso do Washington, eu guardei no meu coração e nunca mais esqueci. Eu vou levar isso para a minha vida toda. Só basta o coração. Amém? Vou pegar um exemplo. Uma faculdade. Quando a gente inicia uma faculdade, a gente vai lá, se inscreve, começa a faculdade, vai 1, 2 semanas. Se a gente não tiver, né, a base, que é o sustentar, a gente vai ter o diploma? Se você estiver fazendo uma faculdade de engenharia, se você for 1, 2 semanas, eu tomei a posição de mudança, eu vou ser um engenheiro. Você entra na faculdade, vai firme, nada me para, nada vai atrapalhar o meu objetivo, passa 2 semanas, você desiste. A posição você tomou, que é fazer a faculdade. É ir estudar para crescer. Aí eu te pergunto, mas você alcançou o seu objetivo? Não. Então a gente, o segredo, a palavra-chave é a gente sustentar aquilo que a gente tanto almeja nas nossas vidas. E se você tem tomado uma posição de mudança na sua vida, mas não tem sustentado essa posição, que você possa refletir nesse momento. Se você tem tomado uma posição de mudança na sua vida, mas não tem conseguido sustentar isso, tem algo de errado. Por quê? Porque a palavra de Deus fala o quê? Ele nos fez para governar sobre todas as coisas. Então por que a gente não tem a autoridade de sustentar uma decisão nossa? Por que a gente não tem autonomia para prevalecer em cima do deserto, em cima da tempestade, em cima da dificuldade? Por quê? Por que é mais fácil a gente desistir do que avançar? Eu sempre falo isso lá na minha célula. A gente montou um time de futebol lá na onde que eu trabalho. Rapidinho, todo mundo entrou, todo mundo dividiu para comprar bola.
Chamou para um churrasco, é rapidinho. Por que para ir para a célula não vai? Por que para ir para a célula é uma resistência a Deus? A gente chama, prega, fala. Eu já cheguei a falar isso lá dentro da célula. O churrasco é fácil. Para jogar bola é fácil. E por que para a célula ninguém quer ir? Por que para a igreja ninguém quer vir? Sabe por que ninguém quer vir? Sabe por que ninguém quer ir para a célula? Porque a palavra confronta a pessoa. E quando a palavra confronta a pessoa, dói. O confronto dói. E a pessoa, ela quer escutar aquilo que agrada a ela. Aquilo que traz para o coração dela, é isso mesmo, concordância. E não é isso que Deus tem para nossas vidas. E glória a Deus pelas nossas vidas que estamos aqui hoje, porque a gente aceitou o confronto da palavra de Deus. Por isso que a gente está aqui hoje, com o nosso coração aberto, para receber do melhor de Deus. A gente aceitou, foi fácil? Não foi, doeu. Tem coisas nas nossas vidas que doeu para deixar para trás. Mas é uma pessoa que quer avançar, uma pessoa que quer romper, é necessário enfrentar essa dor. Porque a gente sabe lá na palavra de Deus, né, a mulher de Ló, ela ficou para trás. A gente não tem que ficar para trás. O que tem paralisado a sua vida? O passado? Eu sei que tem ferido no nosso passado que nos paralisa, que dói, que está difícil de romper. Mas a gente não está sozinho. Deus está conosco. Deus está conosco. O Deus de Israel é que está conosco. O mesmo Deus que era de Abraão, Isaac, Jacó, de Davi, de José, Josué, é o nosso Deus. Ele nunca muda. Então que no nome de Jesus que nós possamos tomar uma posição hoje. Que a gente possa colocar um pingo em cima do i. No nome de Jesus. Amém? Nós estamos no momento da colheita. Daí eu te pergunto, o que você quer colher até no final do ano 2023? Qual que é o seu objetivo? Qual que é o alvo que você colocou em cima do seu jejum? Eu estou fazendo esse jejum com todas as minhas forças. Eu tirei algo que para mim é automático eu fazer. Está difícil. Mas eu estou com um objetivo em cima disso. E eu não vou desistir. Tem hora que até coça para mim mexer, mas eu não vou. É decisão. Eu sei o que eu quero para a minha vida nesse final de ano 2023. Então que a gente possa abrir o nosso coração, entregar o nosso jejum com amor para Deus. Ele está cuidando das nossas vidas. Ele nunca desamparou um profeta dele na palavra de Deus. Se a gente for olhar na Bíblia, cada profeta passou por sua dificuldade, seu momento de tempestade, o seu momento de dor, mas vê lá se Deus desamparou eles. Nunca. Um homem ou uma mulher de Deus nunca é desamparado pela presença de Deus. Deus, Ele nos testa. É diferente. Eu estou passando por uma dificuldade. Por que isso está acontecendo na minha vida? Calma, Deus está no controle. O que eu aprendi comigo é que a gente não deve murmurar, ficar chorando, reclamando. E a gente, como ser humano, como carnal, muitas vezes a gente faz isso. A gente murmura, a gente reclama. Por que isso está acontecendo? Só basta a gente descansar em Deus, apresentar a nossa vida a Deus. Amém? Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus tem grandes coisas para a minha vida e para a sua vida. Eu sou testemunha viva do que Deus já fez na minha vida, da transformação. Por isso que eu subo aqui. Porque eu já vi, a Marília é minha sobrinha, ela sabe da onde que eu saí. Eu não estou falando da boca para fora. Deus conhece meu coração. Só precisou eu abrir meu coração e deixar Deus trabalhar. E muitas vezes a gente quer ir contra a vontade de Deus. Muitas vezes Deus quer isso daqui, não, eu vou aqui. Deixa comigo, Deus, eu decido.
Deixa que as consequências eu assumo. Depois quer colocar a culpa em Deus. Então que você possa abrir seu coração para Deus nessa noite. Entregar com amor aquilo que você tanto almeja para a sua vida. A hora é agora. A hora da colheita é agora. O que nós estamos vivendo hoje é o que nós plantou lá atrás. E eu tenho costume de falar na célula também. O que a gente está vivendo hoje não é o que Deus queria. Dói falar isso. Mas eu acredito que Deus queria a gente num patamar muito mais alto. Muito mais próspero. Muito mais com sabedoria, avançando, rompendo, pregando da palavra dEle. Mas não que Deus não abençoa onde a gente está hoje. Ele está conosco. E Ele vai nos prosperar cada vez mais, em nome de Jesus. Mas a gente só está vivendo aquilo que a gente já plantou. Infelizmente. Mas eu aprendi uma coisa comigo. Que a gente tem que pegar o passado como aprendizado, não como remorso, não como culpa. Se você está julgando o seu coração, se você está se culpando por algo errado que você fez, por uma decisão errada que você fez, e você está colhendo a consequência hoje, está difícil, está doloroso, pega isso como aprendizado. A palavra de Deus fala que a gente é conforme a gente pensa. Então, se a gente pensar que a tempestade está difícil, que o erro foi fatal, isso vai nos arrebentar, vai acabar com a nossa vida, com a nossa raça. Mas se a gente colocar o nosso pensamento, numa posição e falar assim, não, aquilo foi, Deus me deu, e eu peguei os meus erros como aprendizado. A partir de hoje eu vou pegar isso, vou colocar em cima da mesa, vou ver aonde eu errei e vou fazer diferente. Então que a gente possa ter um coração dessa forma, um coração aquebrantado diante da presença de Deus. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Gênesis, capítulo 37, versículo 12 ao 13. Gênesis, capítulo 37, 12 e 13. Aqui é uma passagem muito conhecida. É a passagem da palavra sobre o José do Egito. A palavra de Deus fala assim: como os irmãos foram apacentar o rebanho do pai em Siquém, o irmão de quem? O irmão José. Israel perguntou a José: os seus irmãos não estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. José respondeu: eis-me aqui. Deixa eu te falar algo muito sério. Antes de você dizer um sim e você dizer um não, analise. Quantas consequências você tem colhido? Eu e você temos colhido por dizer um sim e um não no momento errado. A gente tem o costume de agir pela emoção, né? Aconteceu ali, nós pá! Daí depois vem aquele remorso. Nossa, por que eu fiz isso? Eu agi por emoção. E a emoção, ela é muito rápida. A pastora tem o costume de falar, que a gente tem 3 segundos para repreender, para a gente analisar o problema. E se a gente for ver, José, ele foi um cabeção, ele foi ele não teve a sabedoria, no momento. Por quê? A partir do momento, aqui na palavra de Deus que fala assim, Israel perguntou a José: os seus irmãos estão apacentando o rebanho em Siquém? Venha, pois vou mandar você até eles. O que José respondeu? Eis-me aqui. Mas por que eu falo que José foi um cabeção? Se a gente for olhar na palavra de Deus, os irmãos de José estavam irados com ele, estavam indignados com ele, estavam com sangue no olho, como se diz. Os irmãos dele estavam querendo matar ele. E como que ele pega e fala para o pai dele: eis-me aqui? Cadê a análise? Será que ele não parou para refletir? Peraí, papai, o negócio é o seguinte: o senhor está me mandando até ir lá,
né, em Siquém, mas só que tem um porém, tem um probleminha. Os meus irmãos querem me matar. Como que eu vou para lá? Como que eu vou fazer isso? Eu sempre obedeci o Senhor, eu sempre te honrei, porque a palavra de Deus fala para honrar o pai. Mas dessa vez, sinto muito, papai, eu não vou não. Tinha que ser a decisão dele. Ele tinha que ter feito isso. Agora o cara sai sozinho, né, um menino, os irmãos dele eram um exército, uma turma, igual lá em casa, uns 12 praticamente. Como é que ele sai, né, da terra dele e vai até Siquém sozinho atrás dos irmãos dele? Ele sabia muito bem do jeito que os irmãos dele estavam furiosos com ele. E mesmo assim, agiu por impulso, eis-me aqui. E se a gente for ver na palavra de Deus, ele sofreu várias consequências depois dessa decisão. E muitas vezes é isso que acontece nas nossas vidas. A gente toma uma posição, um sim e um não, tem consequência. Tanto para bom como para ruim. Se é bom, glória a Deus. Se é ruim, pega como aprendizado. É isso que a gente tem que fazer nas nossas vidas. Né? José podia muito bem ter falado para o pai dele: papai, eu não vou. Meus irmãos estão irados comigo. Lembra daqueles 2 sonhos que eu contei para eles? Aquilo lá, ele já tinha ciúmes de José. Ele já tinha ciúmes. Daí, a partir do momento que José contou dos 2 sonhos para ele, para os irmãos dele, os irmãos deles ficou mais irados ainda com eles. Né? Que se a gente for ver na palavra de Deus, do versículo, essa mesma passagem, capítulo 37, do versículo 1 ao 11, fala lá que José teve 2 sonhos. Um sonho é que o feixe dele se levantou no campo e os feixes dos irmãos dele se encurvaram diante do feixe dele. Daí ele foi contar para os irmãos dele esse sonho. Os irmãos dele estão falando assim: você está ficando louco? Você está achando que nós vai ficar se dobrando diante de ti? Você está achando que você vai governar sobre as nossas vidas? Aquilo ali subiu uma ira nos irmãos dele. E José teve outro sonho. Em vez do rapaz ficar quieto, né, ele foi voltar lá para falar para os irmãos dele: ô, chega aqui, vem cá, eu tenho mais um sonho para contar para vocês. Em vez dele distorcer, né, falar assim: ó, o sonho acabou, está tudo certinho, o fecho está tudo no lugar. Não, ele pega e fala para os irmãos dele o quê? O que ele fala para os irmãos dele? A base do sonho é a mesma, dos 2 sonhos, é a mesma coisa. Só que ele sonhou que a lua e o sol e as estrelas se encurvaram diante, né, dele. E ele foi contar isso para os irmãos dele. Até o pai dele ficou indignado com aquilo que ele falou. Então, tipo assim, José foi um cabeção ou não foi? Foi imprudente, não foi? E muitas vezes é isso que a gente faz nas nossas vidas, a gente é imprudente. A gente toma decisões erradas, no momento errado. É necessário a gente só usar o nosso domínio próprio, porque a palavra de Deus fala que Ele já nos deu esse domínio próprio. Lá na palavra de Deus não tem uma passagem lá que fala que Jesus ele transferiu para os seus discípulos a autoridade, o domínio próprio? E quem são os discípulos de Jesus hoje aqui? Somos nós. Nós somos os discípulos de Jesus. Nós não somos multidões. Multidões querem milagres. Nós queremos andar junto com Jesus, fazer a obra dele, por amor, não por recompensa. Amém? Então que a gente possa tomar cuidado com o sim e com o não. Que a gente possa, a partir de hoje, ter a verdadeira análise, né, daquele momento, daquele algo que a gente tem que resolver. E continuando a palavra de Deus, Gênesis 37, 27 ao 28. Gênesis 37, 27 ao 28. A palavra de Deus fala assim: venham, vamos vendê-lo aos israelitas. Olha aqui que os irmãos de José já falam ali. Venham, vamos vender aos ismaelitas. Então a gente vê que aqui a decisão de José já gerou consequências, né? Não lhe façam mal, pois é o nosso irmão, é do nosso sangue. Seus irmãos concordaram.
E quando os mercadores medianitas passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E os ismaelitas levaram José para o Egito. Amém? Aqui a gente vê que começa um novo tempo na vida de José. Se José for ver pela realidade do que estava acontecendo, ele falava assim: eu estou morto. Agora eu estou perdido, porque eu fui vendido como escravo. E a gente sabe que a história de escravo é o quê? O que escravo, que é gerado para escravo naquela época? É apanhar, é fazer serviço de graça, levar chicotada. E o que será que passou na cabeça de José ali naquele momento? Só que Deus, a palavra de Deus fala o quê? Que Ele usa as coisas loucas para confundir as sábias, não fala isso? Então aqui, na cabeça de José, por um momento, como homem de Deus, ele pensou: eu estou morto, eu estou enrolado, como é que eu vou escapar disso? Só que Deus, Ele tinha um plano em cima disso. Então pode ser que você está passando por um momento na sua vida que você não está achando escapatória, mas descansa em Deus. Deus, Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem um plano naquilo que você está passando, no momento de dificuldade. A gente vê na palavra de Deus que fala que se a gente tiver que sustentar, a nossa raiz tem que ser na rocha, não na areia. Daí vai vir a tempestade, vai vir a chuva, vai balançar, mas não vai cair. E o balançar que a palavra de Deus fala e não cai, é isso, é as dificuldades da vida, os obstáculos, as dificuldades, as dores. A gente vai ter isso nas nossas vidas. Antes eu entrei para a igreja, eu achei que eu ia entrar aqui, ia ser só mil maravilhas. No começo eu achei que era assim. Tanto que o pessoal falava bem da igreja minha, eu falei: eu vou lá, porque a minha vida vai mudar da água para o vinho de hoje para amanhã. Mas depois que eu aprendi comigo, vai ser assim a vida toda. Gigantes vão se levantar contra nossas vidas. Davi, o Golias vai se levantar contra nossas vidas, para tentar nos parar, para tentar nos fazer desistir, para tentar nos fazer, quebrar nossa aliança com Deus. O maior desejo de Satanás é ver uma família destruída, uma família quebrando a sua aliança, com Deus. E não é isso que Deus tem para nossas vidas. O mesmo plano que Deus tinha sobre a vida de José, Ele tem sobre as nossas vidas. Deus está trabalhando, Deus está movimentando o seu favor sobre as nossas vidas. É necessário a gente só estabilizar, sustentar. Se a gente for ver na palavra de Deus, José, ele nunca desistiu, nunca. Por mais dor, dificuldade que ele passou, ele nunca desistiu. José sempre teve o pé firme no chão. José sempre confiou em Deus. E na presença de Deus, num ministério, sabe qual que é a palavra base para mim, o que sustenta tudo que eu aprendi? É fé. Se uma pessoa tiver fé, ela vai em cima de todas as coisas. É a fé que sustenta a nossa decisão. É a fé que sustenta a nossa humildade. É a fé que sustenta a nossa decisão de sair com a chuva dessa e vir na igreja hoje buscar de Deus. Quantas pessoas decidiu ficar no conforto, Eu vou ficar em casa, está chovendo. A pessoa, muitas vezes ela deixa, o sentimento momentâneo tomar conta dela. E a gente não tem que viver pelo momento, a gente tem que viver pelo aquilo que Deus tem sobre as nossas vidas. A gente tem que viver em cima da palavra. Amém? O que importa é a colheita final. Aí eu te pergunto, José passou por um processo difícil, de dor. José, ele foi vendido como escravo, ele apanhou. José passou por vários momentos de dificuldade. Momentos onde ele achou que não ia dar conta. Na cadeia. José trabalhou de graça. Mas se a gente for ver na palavra de Deus, aonde ele passou, ele fez a diferença. E é isso que a gente tem que tomar como posição nas nossas vidas hoje. Fazer a diferença. O que faz as nossas vidas não é as circunstâncias, é nós que
fazemos em cima das circunstâncias. E muitas vezes a gente deixa a circunstância nos dominar, o gigante nos dominar. Está ao contrário, está distorcido. É a gente que tem que fazer o ambiente, não o ambiente fazer a gente. No momento onde tem um grupo, pessoas estão tristes, você vai ficar triste com elas? Você vai entrar na mesma conversa com elas? Não, você tem que fazer a diferença. Nós somos o sal da terra. E a palavra de Deus fala que o sal sem sabor serve para jogar fora. E aqui ninguém serve para ser jogado fora. Deus quer usar nossas vidas. Deus quer usar nossas bocas. Tem pessoas aí fora morrendo sem ouvir da palavra de Deus. E graças a Deus, Deus tem me tirado a vergonha de falar muito da presença dEle. Semana passada mesmo lá na empresa, eu chamei uma vez um rapaz. Olha como é que as pessoas necessitam da presença de Deus. Basta a gente abrir nossa boca e muitas vezes a gente fica calado. Eu chamei ele uma vez e falou assim, eu quero ir. Ele foi uma vez, sabe o que ele falou? Eu vou voltar, eu gostei muito. O cara está precisando. Pessoas estão precisando. A gente é instrumento nas mãos de Deus. E muitas vezes a gente fica chorando, murmurando, reclamando que nada acontece, nada avança, nada rompe. Eu sempre falo, sabe, que eu tiro o chapéu para aqueles caras, os profetas lá atrás da palavra de Deus. Os caras tinham uma fé inabalável. Se a gente for ver a passagem de Daniel, ele não se encurvou diante da estátua de ouro, ele prevaleceu firme. E Daniel foi jogado na onde? Nas covas dos leões. Se um povo vir sobre nós hoje e falar que vai jogar nós numa cova de leão, será que a gente se curvava diante de uma estátua ou não? Fica essa pergunta para a gente refletir. Abraão subiu no monte, né, para sacrificar o seu filho Isaque. Será que a gente tem coragem de fazer isso com nossos filhos? Sadraque, Mesaque e Abednego, jogados na fornalha de fogo. Os três foi guerreiro, valente. Olhava ao redor daquela multidão, todo mundo se encurvando, e eles falaram assim, não, nós não vamos se curvar. E o rei Nabucodonosor lá, falou o quê? Eu vou dar mais uma chance para vocês, hein? Mais uma chance. Todo mundo se encurvado, os três de pé. Daí, ele pega e fala, que vocês se prostrem diante da estátua de ouro, porque naquela época, aquela estátua era considerada um deus para eles, e aquele povo que não se encurvava, era falta de respeito, estava indo contra a doutrina deles, e os três prevaleceu firme, não, nós servimos apenas um Deus, o Deus de Israel. Olha a fé dos caras, olha a fé que aquele pessoal tinha, naquela época. Se falar que vai jogar eu na fornalha de fogo, eu fico louco, eu corro. Eu não sei o que eu faço, mas que eu corro. Então, tipo assim, a fé dos caras era fora de base. Por isso que a gente vê cada milagre que os caras colheu lá atrás, que aquele pessoal colheu, que aqueles profetas, homens de Deus colheu. Sustentou a sua decisão. Eu decido prevalecer na presença de Deus. Não importa a dor, não importa a tempestade, não importa a dificuldade. Eu não sirvo Deus pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é. É isso que a gente tem que ter no nosso coração. E eu coloquei isso no meu coração. Não importa o que eu vou passar aí fora. Não importa. Depois que eu já estive na presença de Deus, eu já passei por momentos difíceis. De dor, de dificuldade, mas eu não vou desistir. Eu vou até o fim. Eu me posicionei. Por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja, a opção não é sair da presença de Deus. Essa é a única opção que a gente não deve deixar, é sair da presença de Deus. A gente vai estar saindo do caminho que é o certo, o único caminho que é certo, o único caminho que traz prosperidade, o único caminho que traz milagre, que traz cura, que traz restauração, e a gente vai deixar esse caminho? A gente não pode fazer isso. Não é isso que Deus tem para nossas vidas. Deus quer que a gente colhe grandes coisas sobre as nossas vidas. Deus já preparou a colheita. Só depende de nós, não depende de Deus.
O pastor falou um negócio também, uma coisa uma vez no culto que nunca mais eu vou esquecer. É coisa simples, a gente sabe, mas por isso que a palavra de Deus fala que a palavra dele se renova a cada dia. O pastor falou assim que a área espiritual e a natural tem que andar junto. Não sei se vocês lembram desse culto. Uma pessoa que quer um objetivo, quer algo na sua vida, se ficar só orando, pode dar calo no joelho, mas se ela não sair da zona de conforto, não vai acontecer. É a mesma coisa uma pessoa orar por uma faculdade, orar, jejuar, consagrar. Se a pessoa não estudar, se não for lá, fazer lá a prova lá, pagar lá para estudar, ela vai formar, vai arrebentar o joelho, vai precisar de uma cirurgia e não vai sair nada. E se a pessoa quiser fazer algo sem oração, sem a busca, sem a presença de Deus, também vai fazer, vai cansar, e não vai fluir. Porque tudo que é fora da presença de Deus tem prazo de validade. Eu aprendi isso na minha vida. Tudo. Casamento, fora da presença de Deus, tem prazo de validade. O nosso trabalho, o nosso ministério, se a gente não estiver focado na presença de Deus, se a gente não tiver decidido o que a gente quer para nossas vidas, tem prazo de validade. E é isso que você quer para a sua vida? Eu quero algo eternamente, eterno. E tudo que é na presença de Deus é eterno. Tudo. Seu casamento, se você estiver firme na presença de Deus, é eterno. O seu filho é herança do Senhor. Aquilo que você fazer nessa terra, ele vai colher. Herança. O que você quer que o seu filho viva aqui nessa terra? Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. E é isso que Deus fez na vida de José. José achou que estava perdido. Mas se a gente for olhar na palavra de Deus, qual que foi o final da história dele? José se tornou governador do Egito. Ele estava apenas abaixo de quem? Apenas abaixo de Faraó. De apenas um escravo, de apenas um rapaz que sofreu, apanhou, Deus... Peraí, José, você está sustentando, você está prevalecendo, eu vou te honrar. José, ele virou escravo hoje, amanhã e já virou governador do Egito? Não, né? Foi anos, né? Um processo, muito tempo. E o problema nosso aqui é isso. A gente quer algo para amanhã. Só que Deus está colocando um processo nas nossas vidas. Calma, está chegando a hora da sua vitória, da sua conquista. Está chegando. E Deus vai te dar grandes coisas em nome de Jesus. Amém? O que importa é o final da colheita. Não desiste. Não deixa que algo tire o teu coração da presença de Deus. Que a gente possa ter um coração quebrantado diante da presença de Deus. Que a gente possa ter um coração de carne, não de pedra. Porque tem uma passagem na palavra de Deus que a gente vê lá, né? A parábola do semeador. Quantas vezes a gente vem na igreja, a gente senta aí, a palavra é pregada aqui, palavras de poder, de milagres, é lançado sobre as nossas vidas e a gente fica lá viajando. A palavra não penetra na boa terra. Tem que penetrar. Semente para dar fruto tem que estar em boa terra. E a boa terra é nosso coração. Que expectativa que a gente tem colocado na presença de Deus? Basta o coração. E é isso que José fez. Ele entregou seu coração para Deus. Pai, está difícil. Está muito doloroso, mas eu não vou desistir. O que sustentou a posição de mudança de José foi a fé dele. E que a gente possa colocar nossa fé em prática. Porque a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Se coloca de pé no seu lugar. A gente só precisa perseverar. Só isso. Ô Luizinho, se puder dar um favor. A gente só precisa perseverar.
É fácil perseverar? Tem dia que a gente acorda bem, tem dia que a gente acorda mal, tem dia que eu acordo e não quero nem conversar com a Priscila, tem dia que eu acordo e eu quero brigar com o Nicolas, tem dia que eu acordo bonzinho. É assim, o nosso dia é assim, a gente não é robô, a gente é ser humano. A gente pode ser filho, homens e mulheres de Deus, a gente vai ter dor, a gente vai ter tristeza, a gente vai ter dia que a gente não quer sair de casa, é normal. Mas e a sua posição de mudança? Não é isso que tem que te governar. Pé firme no chão, Deus nos honra. Quando a gente toma uma posição, daqui eu não saio, daqui eu não desisto, Deus honra. Deus honra a nossa posição. Então basta coração. Entregue seu coração para Deus. Confia nele. Pessoas têm desistido da presença de Deus, têm negociado a presença de Deus por coisas tão pequenas, tão insignificantes. Eu conheço pessoas que chegou em mim e falou assim: eu me arrependi de sair da presença de Deus. Eu falei: então volta. É a passagem do filho pródigo. É só voltar. O pai está com o braço aberto para receber ele. Qual que é a resposta? Eu tenho vergonha. E é isso que o inimigo coloca na vida de uma pessoa que desiste da presença de Deus. A gente não pode parar. Tem pessoas precisando das nossas vidas aí, da nossa palavra. Pessoas estão morrendo sem a presença de Deus. Pessoas, a palavra é forte, mas pessoas têm ido para o inferno. Pessoas boas têm ido para o inferno. E Deus nos chamou para falar da palavra dele. Basta coração, não tem segredo. Para falar da palavra de Deus não tem segredo. Não tem essa de fazer um rascunho e estudar. Não, abra seu coração. Fala do amor de Deus. Deus tem uma promessa sobre as nossas vidas. A mesma promessa que ele falou para Josué, né? Se a gente for olhar na palavra de Deus, Deus levou Moisés. Josué era sucessor de Moisés. Deus pega e levanta Josué para assumir o povo israelita. E se a gente for ver na palavra de Deus, qual que é a primeira coisa que Deus fala para Josué? Não é José agora que eu estou falando, não, é Josué. Qual que é a primeira coisa que Deus fala para ele? Seja forte e corajoso, eu estou contigo por onde você andar. E é isso, essa é a promessa que Deus deixa para nós nessa noite, para nossas vidas. Apenas seja forte e corajoso, eu estou contigo por onde você andar. Amém? Deus é o nosso sustento, a nossa base, a nossa fé. Deus nunca vai tomar uma posição nas nossas vidas. Nós que vamos tomar uma posição na nossa vida para Deus trabalhar em cima dela. E muitas vezes a gente distorce os nossos pensamentos. Muitas vezes a gente pensa assim: eu vou ficar aqui que Deus vai trabalhar. Não, a gente tem que movimentar para Deus trabalhar. A gente dá o primeiro passo para Deus trabalhar. Se a gente ficar esperando Deus trabalhar, a gente vai esperar a vida toda e não vai sair do lugar. A gente vai ficar estagnado. Vai chegar lá em 2080, nós estamos aqui do mesmo jeito, esperando colher. E vamos estar do mesmo jeito. Não, não é isso que eu quero para a minha vida. E eu tenho certeza que não é isso que você quer para a sua vida. Então que a gente possa colocar nossa fé em ação. Amém? Feche seus olhos. Coloca a mão sobre o seu coração. Agora é um momento seu com Deus. Não deixa que nada rouba esse momento seu único com Deus. É momento seu individual com Deus. Abre seu coração para Deus nesse momento. Fala para Ele qual tem sido a sua dificuldade, quais tem sido o seu obstáculo, aquilo que tem tentado tirar você da presença de Deus. Qual que é a armadilha que o inimigo tem colocado contra a sua vida? Deus, Ele tem poder para ir lá e quebrar isso. Deus, Ele tem poder para restaurar nosso coração. Um coração ferido, um coração que está sangrando na presença dEle.
Basta a gente se humilhar diante da presença de Deus. E muitas vezes, em vez da gente dobrar nossos joelhos, orar, clamar a Deus, a gente fica chorando, murmurando. Isso não resolve problemas. Apenas vai aumentar o nosso problema. É necessário a gente só dobrar nossos joelhos, abrir nosso coração para Deus e falar: Deus, eis-me aqui, Pai. Eu estou passando por um momento de dificuldade, de dor, mas eu preciso do Senhor, Pai. Eu preciso da sua misericórdia. Eu preciso, Pai, do seu favor sobre a minha vida. Não me desampara, Pai. Basta a gente abrir nosso coração, que Deus vai trabalhar. Deus, se a gente for olhar na palavra de Deus, um filho que pedir pão para o pai nunca vai dar uma pedra. O Deus, o Senhor vivo que nós servimos, é o nosso Pai. Então, que no nome de Jesus, que hoje, a partir de hoje, que a partir dessa noite, que a nossa posição de mudança seja totalmente diferente das outras posições de mudanças que a gente já tomou nas nossas vidas. Que essa posição seja para prevalecer, que essa posição de mudança seja para avançar, para honrar nossa aliança com Deus. A aliança nunca deve ser quebrada, ela deve ser fortalecida. E a gente tem essa oportunidade várias vezes, principalmente na Santa Ceia, de renovar, de fortalecer a nossa aliança com Deus. Eu não conheço o coração de ninguém aqui, mas Deus conhece o seu coração. O seu esposo não conhece o seu coração, a sua esposa não conhece o seu coração. Ele pode conviver com você, ele pode sentir uma diferença no seu olhar, ele pode notar que você está triste, mas ele não conhece o seu coração como Deus. Somente Deus tem o poder de conhecer seu coração. E para finalizar, que no nome de Jesus, que a partir de hoje, que nós venha colocar o nosso foco em Deus e não em pessoas. Líderes é para nos auxiliar, para nos dar instruções, para nos ensinar. Esses sim são homens e mulheres de Deus a quem a gente pode se abrir. Mas o único que pode trabalhar e fazer o milagre, a cura, a restauração, a transformação da sua mente acontecer é Deus. É Deus. Pai, em nome de Jesus, Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, Pai. Obrigado pela tua palavra. Obrigado, Deus, pela tua presença aqui nessa noite. Pai, que no nome de Jesus, que o Senhor nos ajuda, Pai, a usar o domínio próprio, Pai. Que o Senhor nos ajuda, Pai, a sustentar a nossa posição de mudança, Pai. Que no nome de Jesus, que o Senhor venha estar conosco, assim como o Senhor esteve com Josué, assim como o Senhor esteve com José, com Davi, com Abraão, com o seu povo, Pai, com os seus homens, os seus profetas, esteja conosco, Pai. No nome de Jesus, nós abrimos o nosso coração para o Senhor. E que no nome de Jesus, que a partir de hoje, milagres, cura, transformações venham acontecer. Nós te agradecemos, te louvamos, Pai. Que cada família representada aqui venha colher, Pai, da cura, do teu favor sobre a vida deles, Pai. Nós estamos aqui representando a nossa família. E que no nome de Jesus, que eles possam ser tocados nesse momento. Através da nossa busca aqui, Deus. Pai, se há algum familiar nosso que está resistente à palavra do Senhor, se está resistente de vir para a sua presença, que o Senhor visita essa pessoa nesse momento. Toca no coração dele, Pai. Deus, se o coração dele está, Deus, duro, um coração de pedra, Pai,
penetra no coração dele, Pai, e leva para ele a sensibilidade, que ele venha sentir um incômodo no coração dele, Pai, de vir rápido, correndo para a presença do Senhor, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá uma salva de palmas, Senhor Jesus. Glória a Deus. E dá um abraço no seu irmão. Nós estamos encerrados em nome de Jesus.